Telespectador amigo, um grande abraço. Estamos chegando com o programa de todos os dias. Aquele que você mais vê e mais gosta, eu digo sempre, isso basta para nós. Muita coisa para a gente conversar, a bola rolou, campeonato brasileiro, vem aí. Mas tivemos Copa do Brasil e tivemos Libertadores. Na Copa do Brasil, um resultado indigesto para o Atlético. Não foi o pior, mas longe de ter sido o melhor. Muito longe de ter sido melhor. Lá em São Januário, no Rio de Janeiro, o Cruzeiro deitou e rolou, passeou em cima do Vasco. Foi uma vitória que a maioria esperava. A vitória, porque o Cruzeiro é mais tudo que o Vasco hoje. Mas o placar foi um placar puxado, pesado para o Vasco, que mereceu. Poderia ter tomado, inclusive, mais gols naquele jogo de ontem. Sobre isso, a gente vai conversar com você. Volta ao Campeonato Brasileiro, depois tem de novo Sul-Americana, tem Libertadores, tem Copa do Brasil. É competição para ninguém botar defeito, é para dar com pau. Essa bola rola sem parar até dezembro desse ano de 2018. É nesse momento que eu me pergunto e pergunto a vocês. E a pergunta fica no ar aí para o pessoal do Galo. O elenco do Atlético, cadê ele? Cadê o elenco do Atlético? E o Atlético vai precisar. Agora, todo mundo vai ver que o Atlético vai precisar muito de elenco. Não é só de time, não. De elenco. Vai precisar dessa meninada que está sendo trabalhada pelo Thiago Largue e vai precisar de jogadores experientes dentro do elenco. A gente não está vendo o Thiago Largue à vontade, confortável para ter um elenco. Aquilo que eu digo sempre aqui, bem diferente do Cruzeiro. Bem diferente. Eu tenho que comparar sempre com o Cruzeiro, porque o nosso futebol aqui é Cruzeiro, Atlético, América. E o elenco do América, eu particularmente confesso para vocês que eu não conheço o elenco do América. E ontem, mais uma vez, ô Thiago, eu acho que você, vou repetir, vai ser um treinador de prateleira de cima. Vai ser um senhor treinador. Tem tudo para isso. E vem mostrando, está fazendo um trabalho muito bom no Atlético. Mas para mexer no time, alguém tem que estar do seu lado. Alguém tem que estar do seu lado. Você tem que conversar com alguém para mexer no time. Porque você erra sempre. E ontem eu fiz questão de pedir ao Lima, repórter da Rádio Minas, que entrevistasse o Gustavo Blanco, depois do jogo. Entrevistasse ele. Porque eu não queria saber se o médico falou ou se o fisicultor falou. Eu queria saber dele, jogador. Se ele estava cansado, ele pediu para sair, se ele queria sair. Sem comprometer o jogador, né? Porque às vezes o jogador vai na pergunta do repórter e se compromete. Mas não é o caso do Gustavo Blanco, é muito bem articulado, é um cara extremamente inteligente, tem uma formação diferenciada. Ele disse, não estou cansado, não cansei, poderia estar jogando. Foi uma opção do treinador, opção técnica, uma opção do treinador, que achou que o Atlético precisava fazer gols e preferiu me tirar. Ponto, acabou a entrevista. Acabou a entrevista. E eu também não ia continuar falando e nem o repórter continuar perguntando. Agora, eu sinto no Thiago uma obrigação de colocar o Elias, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, ele tem que colocar o Elias. Porque senão tem biquinho, tem cara feia, ele tem que colocar. Isso eu sinto, eu estou vendo. Ele tem que colocar o Elias. Tirou o Adilson, porque o time precisava fazer gols? Tudo bem, tá legal. Colocou o Casares, tá legal. Agora tirar o Gustavo Blanco, aí você brincou com coisa séria. Ah, mas é o Elias. Que Elias? Desde que o Elias chegou aqui, não jogou até hoje. Então o que vai credenciar o Elias a jogar? Nada. E o Thiago Blanco vem sendo simplesmente o melhor jogador do Atlético. Só o melhor. Você precisa de gols. Você precisa vencer o jogo. Aí você vai lá e tira o melhor. Pronto. Tira. Ah, não, é porque ele... Ah, o fisicultor falou que o outro jogo não vai aguentar. O outro jogo é outra história. Então, Thiago, conversa com alguém. Pelo amor de Deus, conversa com alguém. A gente volta já já. Tchau.
Muito bem. Tinha um helicóptero tentando levantar voo aqui, mas não, aliás aqui tem helicóptero alugando aqui, se você quiser alugar helicóptero aqui tentando levantar voo aqui, aí nós pedimos para ele ficar quietinho, que a partir de 10h30 da noite ele pode levantar voo. A partir das 10h30 da noite ele pode levantar voo, não tem problema não. Bom, eu vou colocar os nossos companheiros Flávio Carvalho, Birajara Marinho, Eduardo Panzi, Luiz Carlos Gomes, para a gente falar um pouquinho daquilo que aconteceu ontem. Eu já comecei ali envolvendo principalmente os nossos clubes aqui. O América não jogou, mas Atlético e Cruzeiro estiveram a todo vapor representando o futebol mineiro. Começa com você, Eduardo, e todo mundo vai para a prosa. Um abraço a todos. Começar a falar do jogo de mais cedo, né, que foi o Atlético contra a Chapecoense. E achei que foi mais um bom jogo do Atlético, apesar do 0-0. Às vezes o 0-0, o resultado, ele mascara algumas coisas, mas o Atlético jogou bem. O Atlético foi superior ao Chapecoense, foi um time que buscou o gol o tempo inteiro e a Chapecoense foi eficaz. Dentro da proposta dela de chegar em Belo Horizonte e não tomar gol, levar para a Chapecó um empate, ela conseguiu 0-0. Não sei se vai repetir a mesma estratégia lá, se vai querer levar o jogo para os pênaltis, ou se vai querer vencer o Atlético, jogar para vencer e se abrir um pouco mais. Aí pode dar mais espaço para o Atlético. O Atlético tentou de todas as formas, tentou furar o bloqueio defensivo da Chapecoense, não conseguiu, tentou tocando, tentou fazendo cruzamentos e não deu certo. E o Thiago Largue tentou mudar no segundo tempo, ele tentou mudar de alguma forma, mexeu, acho que errou em uma alteração, quando ele tira o Adilson e recua o Luan para ser primeiro volante. Essa não é a do Luan. Aliás, o Luan não é primeiro volante, o Blanco não é, o Elias não é, o Galdesani que entrou também não é. Os dois primeiros volantes que eu entendo como primeiro volantes nesse elenco do Atlético são Adilson e Arouca. Ele tirou o Adilson, recuou o Luan, viu que não deu certo. A primeira jogada, o Luan quase perdeu a bola para o Wellington Paulista, teve que fazer uma falta e ganhou o cartão amarelo. E aí ele tenta rearrumar a casa colocando o Galdesani e tentando fazer com que ele jogasse de primeiro volante, que também não é a dele. O que foi mais discutido, além do empate, foram as alterações do Thiago Largue. Aliás, é uma recorrência, né, nos jogos do Atlético serem discutidas as alterações do Thiago Largue. Ao mesmo tempo que a gente pede elenco no Atlético, quando o Atlético usa o elenco, reclama que usou o elenco. Não, mas não tem. Pois é, eu acho que Elias e Casares são ótimos jogadores reservas e que seriam reservas de luxo em qualquer equipe do futebol brasileiro. E o Thiago Largue, ele trocou o Blanco pelo Elias, gente. Pelo Elias. E o Blanco estava em campo jogando bem, mas o Atlético não conseguiu fazer gol. O Blanco não finalizava, não chegava na área. O Atlético não precisava marcar ninguém. Ele opta por colocar o Elias, que é um jogador que chega mais à frente. Ele opta por colocar o Casares no lugar do Luan, que estava pregado, visivelmente pregado, para pisar na área, para tentar furar o bloqueio da Chapecoense de alguma maneira. Eu só acho que ele errou na alteração do Adilson. Hoje, o futebol, às vezes não, né? Quase sempre não é só treinador que escala time e não é só treinador que faz alteração de equipe. Hoje existe departamento de fisiologia e nem sempre o jogador sai quando ele pede para sair. O jogador quer jogar todas. Haja vista aí o Luan, que é um jogador que já deu entrevista falando que não se poupa hora nenhuma, que não dosa de corrida hora nenhuma e que vai à exaustão. O Luan a gente sabe que é assim. E às vezes é melhor você perder um jogador por 20, 30 minutos num jogo do que por 30 dias numa temporada. E eu acho que o Atlético está trabalhando dessa maneira, ainda que tenha um elenco pobre, é assim que tem que trabalhar. Sábado tem outro jogo importante, meio de semana que vem tem outro jogo importante, final de semana que vem tem outro jogo importante, e assim vai até a Copa, e quando acabar a Copa é jogo final de semana e meio de semana. Futebol não é videogame, jogador não vai jogar 78 jogos. Por mais importante que ele seja, ele vai ser substituído. Eu nem entro no mérito da substituição do treinador, porque ele que sabe, ele está com o jogador a semana inteira lá, se o cara está bem, está mal, está cansado, não, mas é um problema dele. Não, é para elogiar e criticar. Eu sei, eu estou dizendo o Eduardo falou, Elias, mas que Elias? O que eu achei estranho... Ontem ele entrou e não deu nenhum chute no gol. Não precisa contratar ninguém para reserva não, porque os reservas não servem. Não, o que eu achei estranho... É o FIFA 2018. Ele entrou para chegar na frente, para chutar, mas não deu nenhum. É um videogame, só tem robô em campo. O que eu achei estranho não é o fato da troca do jogador. Ou ele instruiu mal,
ou o jogador não obedeceu. Porque o Elias entrou para quê? Para o time ser mais ofensivo. E o Casares também. O Casares tinha hora que estava perto do Vitor, buscando bola na entrada da área. E o Elias também não deu um chute pro gol. Mas aqui, eu fico pensando aqui o seguinte. Não trocou nada por nada. Eu não vi jogo assim extraordinário do Atlético, não. Eu não vi nenhuma grande defesa do goleiro. Ninguém foi um jogo, o Atlético jogou bem. Pois é, mas eu não vi nenhuma grande defesa do goleiro da Chapecoense. Pelo contrário, a melhor defesa do jogo quem fez foi o Vitor no chute do Elton Paulista. Do Elton Paulista, lá do meio da rua, aqueles palmos. Aqueles palmos. Aquela bola, o Atlético, o goleiro dá um tapinha nela, consciente, mim, uma defesa normalíssima. O goleiro da Chapecoense, ele defendeu muita bola cruzada. A bola ia na área, ele ia lá pegar ela tranquilo. Defesa difícil, você vai ver no jogo, você não vai ver nenhuma. Aí estão mostrando já o Vasco e Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro. Nós estamos falando do Atlético. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco eu vou falar. Agora, esse sim foi o jogo mais importante do tempo. Até tentou de tudo, né? Tentou fazer cruzamento, tentou bola por baixo, por cima. Acho que faltou alguma coisa um pouco individual para cavar mais falta perto da área, para aproveitar. Você vê, olha aí. Você não vai ver nenhuma defesa. Olha aqui, isso aí não é defesa difícil, certo? Em cima do goleiro. Não, Flávio, o Atlético tentou. O Atlético tentou abrir. O Atlético foi incompetente para chutar para gol. Quando pega um time arrumado atrás, o Atlético tem dificuldade. O Atlético ganhou do Corinthians, porque estava desarrumado. Hein? Estava desarrumado. O quê? O Corinthians? Não. Mas esse time é diferente da Chapecoense. Claro, é muito melhor. Veio para cá com um objetivo, buscar um empate. Certo? E o Corinthians duas linhas de 4 com o objetivo de ganhar o jogo. Mas você pode ter certeza que o Eduardo falou uma coisa. A Chape fez a mesma coisa contra o Palmeiras. O Eduardo falou uma coisa, ele falou que não tem certeza. Mas eu tenho certeza. Eu acho que a Chape não muda o estilo de jogo lá. Também acho que não. Ela vai jogar também para empatar. Vai levar para os pênaltis. Vai abrir, vai perder. Ela vai jogar para empatar. Também acho. Eles não têm. Hoje muita gente fala, quando você vai no campo do adversário, jogar por uma bola. A Chape fez um jogo contra o Atlético igualzinho foi contra o Palmeiras. Igual, idêntico, sem tirar nem pôr. E o elenco e o Palmeiras tem um timaço, tem um baita elenco e não conseguiu ganhar. Se defendeu bem. É o esquema da Chape com jogadores que tem um monte de volante. Eles botaram duas linhas de 4. Tinha hora que tinha uma primeira linha de 5 jogadores. Pois é. Ficou o Elton Paulista sozinho na frente, brigando com todo mundo. Jogaram com 4 volantes. É o jogo deles. Mas nem era para ter conseguido. Agora, você tem que pensar o seguinte: o Atlético tem o São Paulo, sábado, 7 horas da noite. Depois, ele tem terça-feira o São Lourenço. Que é jogo, eu vou te falar um negócio para você. É isso que eu estou pedindo a gente. É isso que eu estou pedindo. Não há Luan, Gustavo Blanco e Adilson que aguente uma. Não, e outra coisa, você jogar contra argentino, eu vou te falar uma coisa, não é fácil não. Eles são catimbeiros. E com vantagem. Eles dão porrada. Então tem vantagem. Então a vantagem 1-0, até tem que fazer 2. Talvez o técnico do Atlético. É isso que eu estou falando, que é do elenco. Tivesse feito o contrário. Começasse com o Casares e Elias e no final colocasse o Blanco. Gente, se ele substituísse, você Luiz, mas deixa eu explicar uma coisa. O Thiago Largue, eu estou isentando o Thiago Largue, porque mesmo que ele queira segurar 2 ou 3 jogadores do Atlético para essa chuva de jogos que vem aí, ele não tem como. Mas vai ter que fazer. Ele não tem como. Vai ter que fazer do jeito que dá. Mas não tem como. Eu tenho a impressão que no jogo com o São Paulo ele vai poupar. Ou ele vai, acho que ele tira o Gustavo Blanco e coloca o Elias. Eu também acho que ele vai poupar. Acho que ele vai poupar ali. E vão reclamar. Vão bater nele. Vai falar que não pode poupar, que tem que botar todo mundo. No domingo passado, quando o Cruzeiro entrou em campo lá contra o Internacional, todo mundo criticou. Eu não. Certo? Nem eu. Não. Muita gente criticando. Certo? Aqui no Conselho você não viu o nosso programa. Muita gente criticando. Né? Porque isso é aquela coisa toda. O Cruzeiro foi lá, conseguiu um empate. Não, já. A gente está falando do Atlético. Pois é. Mas estou dizendo o seguinte: hoje você não tem alternativa. Você pode ficar tranquilo que tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, principalmente, vai ter que poupar muito ainda. A gente está falando do Cruzeiro. Pois é, mas o Cruzeiro tem elenco, o Atlético não tem. O São Paulo, por exemplo, folgou a semana inteira. O São Paulo folgou a semana inteira. Eles vão ter que administrar isso até a Copa, depois ter uma parada, aí tem uma pré-temporada ou pós-temporada durante a Copa, porque não vai ter jogo. Aí depois deve ter algum reforço chegando com a janela que abre para aguentar o tranco até o fim do ano. Vocês. Galdesani, que foi contratado. Eu não sei se é bom jogador, eu não lembro desse cara. O Eduardo deve lembrar mais. Peraí, mas teve uma temporada boa também. O Juninho é o jogador que teve uma temporada boa. Esses caras vão formar o elenco do Atlético. Eu não estou dizendo que são ruins
mas o Atlético precisa mais. Galdesani, Juninho, quem mais que chegou agora? Mas esses são o Emerson aqui, vai para a seleção. Esse é bom jogador, mas semana que vem vai para a seleção. Então o Thiago Alves fica na fria. São os jogadores baratos que foi cobrado para o Atlético não pagar caro. Exatamente. Pediram no início do ano, tem que trazer jogador barato para não quebrar. Então vai ter que exigir. Vai resolver o problema do Atlético. Matheus Galdesani vai resolver o problema do Atlético. Juninho vai resolver o problema do Atlético. Essa turma que está aí, essa turma que veio do Palmeiras, essa baca que veio do Palmeiras, e que não corre o risco de sair, né? Corre o risco de sair alguém. Corre. O Bremer, o presidente, Gabriel, o presidente falou em linhas. O presidente vendeu o Bremer, ele vendeu o Gabriel. Foi uma notícia que eu li, não sei se é verdadeira. Eu estou vendendo o peixe que eu comprei. Né? Não ouvi da diretoria de imprensa, do Domênico, do Cássio, da equipe, não ouvi de ninguém, não ouvi de nenhum diretor do Atlético. Eu li que ele vai vender o Bremer e o Gabriel. São jogadores que tem, Brasil vende. São jogadores que são valorizados. Vai ter que vender. O Gabriel tem que melhorar muito para ser vendido. São jovens. Senão o Atlético vai colocar ele na lata do lixo. Porque ele teve o ano passado partidas espetaculares, mas esse ano ele está mal. E aí, os times que vêm compram pelo momento do jogador. Certo? E aí, vai ver o que do Gabriel? Jogando o futebol que ele está jogando? Você pode ter certeza que o Gabriel tem mercado. Tem, Afonso, mas é que eu te pergunto o seguinte: se o ano passado ele valia 15, hoje ele vale 10. Você que está avaliando o jogador. Eu acho que se eu fosse diretor de futebol, eu vou lá ver o jogador jogar, vou contratar, vou lá ver o jogador jogar. O jogador está mal, eu vou oferecer jogar pelo jogador, não vou. O Cruzeiro não foi lá e comprou o Bruno Silva? Mas aí, meu filho, é outra história. Aí é outra história. Então... Aí há mais mistério entre o céu e a terra do que... Milagres acontecem. O que eu estou querendo dizer, o Atlético encontrou muita dificuldade, não jogou mal, foi incompetente para fazer o gol. A Chapecoense foi competente naquilo que o Gilson Kleina queria. Era não perder o jogo. Não perdeu. Jogou no esquema dela. O Atlético vai ter problemas. O que eu estou dizendo é o seguinte: muitos pela frente, porque são jogos atrás de jogos, e o Thiago Largue não tem de onde tirar. Agora eu estou criticando nas alterações. O Eduardo falou aqui, e essa Chapecoense jogou contra o Palmeiras, gente. Nós vimos o jogo, a mesma coisa. Igualzinho. O Palmeiras tentou e com os aços todos que o Palmeiras. Tem elenco o Palmeiras. Trocou, mexeu e não deu. Porque a Chapecoense é especialista nessa. Ela não joga no meio de semana que vem. O Atlético joga. E tem jogadores ela joga no fim de semana. E no meio da semana que vem ela recebe o Atlético. Isso, o Atlético tem que rodar igual. Você deu o exemplo do Cruzeiro. O Mano colocou o time reserva porque o Vasco ia folgar. Você tem que pensar no seu adversário. Claro. O Atlético tem que se virar de alguma maneira. Agora, a gente pega o jogo de ontem, que o Atlético pegou um time fechado, com os 11 atrás, aliás, com 10, só o Everton Paulista na frente. Foram 11 cruzamentos dos dois laterais. Fábio Santos, 6 e Patrick, 5. Sabe quantos eles acertaram? Nenhum. O Fábio Santos errou 6 cruzamentos, o Patrick errou 5 cruzamentos. Quando foi na área, o goleiro pegou. Tudo por cima, né? Então, não adianta a gente só falar de alteração, o Thiago larga isso, o Thiago larga aqui, quando os caras dentro de campo não resolvem. Agora... O Otero bate escanteio agora, só tenta bater e fazer isso que eu ia falar aqui agora. Ele não cruza mais. O Thiago Largue tá precisando de puxar a rédea do Otero, pô. Não bate um escanteio e é fominha. Eu tô falando essa jornada todo dia, que ele quer fazer outro gol olímpico. Mas aqui, agora vocês não acham, todo mundo aqui, que esse escanteio que o Otero bate, tentando o gol olímpico, ele é mais perigoso que os outros? Porque fica um jogador aqui e ele bate para alguém, dá uma rebatida para trás, eu acho ele mais sobrar para alguém. Acho ele mais perigoso que os outros. Qual foi o último jogo que o Atlético fez gol assim? Contra o Cruzeiro, né? Parece, né? Só contra o Cruzeiro. Não fez mais. Mas é difícil acertar aqui. Teve uma falta ontem, teve 2 faltas para o Atlético ontem. Uma, mais ou menos, a uns 2 metros da linha de fundo. E outra, uns 5 metros da linha de fundo. O Otero foi bater. Ele bateu todas para fora. Ou seja, ele tentou todos o gol. Essa aqui, que estava mais ou menos 4 ou 5 metros da linha de fundo, ele chutou. E o goleiro simplesmente botou a mãozinha e botou para fora. Ele bate muito bem na bola, mas tem hora que tem noite que não é dele. Tem dia que não é, começa a cruzar. Não adianta ficar batendo tudo direto, que acaba desperdiçando. E ontem o Atlético desperdiçou muitas chances. Agora, quando eu falo que o Atlético jogou bem, o 0-0 eu acho que mascara. A gente pega aí, o Atlético trocou quase 700 passes certos no jogo, 70% de posse de bola, finalizou 70, 80. mais de 15, 70%, mais de 15 finalizações.
o time foi muito melhor, só que não conseguiu marcar, não conseguiu furar o bloqueio. E geralmente quando isso acontece, acaba tomando gol. Quantas vezes o Atlético ano passado perdeu o jogo assim? Martelava, o adversário chegava lá, gol, perdeu o jogo, no caso, na Independência. Dessa vez o Atlético não sofreu. E contra o Corinthians conseguiu marcar. Contra o Vitória o Atlético jogou muito bem. Então o Atlético tem jogado bem. O que não pode é chover crítica por causa de um 0-0 contra a Chapecoense, em que o Atlético foi muito melhor. Eu até penso que o Thiago deve ter pensado isso. Ele falou, é ofensivo, mas acho que ele chegou no momento que falou, estão martelando, essa bola não entra. A Chape fez uns 2 contra-ataques. O Luan estava morto. Os caras já estavam meio assim, eu vou proteger aqui, porque se eu tomo um gol aqui, complicou o negócio. Mas a Chape assustou o Atlético hora nenhuma. Mas Luiz, além de não ter elenco, não tem um camisa 10 pensando, não tem a cabeça que pensa o time. Quem que pensa o Atlético? Como dizia o nosso querido Paulo Roberto Pepode, a cabeça pensante, né? A cabeça pensante, exatamente. É isso que eles falavam. Não tem esse jogador. Não tem. Então, olha, assim, o Atlético, além de tudo, não tem o principal jogador, que é o 10. Mas que é aquele que faz as bolas que articulam antes para o Ricardo Oliveira finalizar. Chega exprimida, né? Porque a Chape estava muito fechada. Chega exprimida. Agora, a Chape do meio de campo atrás, ela funciona. Agora, do meio de campo para frente é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Não joga. É muito ruim. Certo? Ontem teve 2 contra-ataques da Chape que, se tivesse jogador mais ou menos, poderia ter complicado. Mas os caras estão condicionados a defender. Exato. A Chape não tem outra opção de jogo, ele não tem time para fazer outro tipo de jogo. E fez muito bem ontem. Conseguiu defender e saiu com 0-0. Se abrir contra o Atlético, vai tomar 4, vai tomar Agora, 5. o Atlético está com elenco pobre, mas o Atlético tem um Messi no time desde o início do ano, né? Já foi o Otero, o Messi que não pode sair do time. Agora é o Blanco, é o Messi que não pode sair do time, não pode ser substituído. Gente, não é assim. Os caras têm que mexer. Blanco e Luan são os caras que mais correm em campo. Se o Atlético, se esses caras forem jogar 70 jogos na temporada, não existe. É preciso mexer, uma hora vai ter que tirar esses caras. E eu bato na tecla, é melhor perder por 20 minutos do jogo do que por 30 dias numa temporada, com a lesão. Mas não foi isso que eu falei. Eu disse o seguinte, se entrar sem o Blanco e sem o Luan, que são os 2 jogadores que nós estamos citando aqui, entrou sem eles para poupar, legal, tudo bem. Agora você tirar, vai faltando 20 minutos para acabar o jogo, precisando fazer gol e não ter quem você vai colocar, porque colocar o Elias e ninguém é a mesma coisa. Eu discordo. Infelizmente, o Elias é bom jogador, mas o Elias não está jogando. Ele entrou ontem e não deu nem um chute para gol. E sabe quantos o Blanco deu? Um? Aqui. Nem um chute. Mas o Blanco vem sendo muito melhor. Mas você está dando número, eu estou respondendo com o número. O Blanco jogou 70 minutos e deu 1. O Elias jogou 20 e não deu nenhum. Não pode ser essa comparação. Eu continuo no meu ponto de vista a respeito seu. Você tirar para piorar não resolve. Mas o Blanco não é um jogador de chutar para gol muito, não. Ele é de ficar armando ali, ajudando. E uma outra coisa também, outra história, apenas como curiosidade, porque o Cássio vai em todo jogo, vai lá na cabine bater um papo com a gente. Todo jogo ele vai lá, a gente conversa 5 minutos sobre as coisas de bastidores. Aí eu fiz uma pergunta para ele que ele não soube responder no finalzinho. Falei, ô Cássio, sai machucado titular, volta titular. Ele falou, é o critério do treinador. Eu respeito. Por isso que o Léo está jogando? Por isso que o Léo vai jogar. Saiu machucado titular, voltou titular. Falei, e o Casares? Que saiu machucado titular e voltou reserva. Ele falou, eu não sei. A minha resposta seria uma, mas tem que perguntar para o técnico. É uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Entendeu? Pela ordem natural. Qualquer time no Brasil. A resposta pode ser, o Casares não tem condição de jogar 90 minutos ainda. Mas a pergunta foi muito boa. E o Cássio deve ter ficado... Ficou. Sem chão. Ficou sem chão, ele tentou dar uma saída. Experiência, não sei mais o que. Aquela história de você colocar o jogador que não tem condições no final do jogo, não vai resolver problema. Não é. Aí já está todo mundo morto. Não é história de nunca. O Leonardo Silva também não tinha nenhuma certeza que ia ficar até o final. Saiu titular, o Mano também fala isso.
Saiu o titular, volta titular. Todo treinador fala mas isso. eu estou dizendo que não foi assim. Exatamente. Mas eu estou dizendo assim, não, se falar que o Casares não tinha condição de jogo, de aguentar 90 minutos, colocasse ele no início. Não, mas aí todo treinador prefere colocar no final. Mas aí já está todo mundo. Outra prática. Ele vai ter que jogar pro time inteiro. inteiro. Mas, Flávio, isso aí é até sugestão de fisiologia de clube. O cara tá voltando, tá mal fisicamente, é melhor ele voltar com o adversário já cansado do que com o adversário sem. Mas você não acha que ele vai render mais? Ele já pega o time dele todo cansado também? Não, mas ele pega o E aí ele vai ter que jogar pro time inteiro? Não acho. Eu penso assim. A coisa acho que funciona assim. Vamos falar do Cruzeiro, Afonso, que foi outro grande jogo. Mas escuta aqui, Flávio, você que está falando do Atlético, você já falou do Cruzeiro, nós vamos falar, eu vou perguntar para todo mundo se tem mais. O Atlético que fretou o voo, porque para chegar em Chapecó não é fácil. Não é fácil, não. É complicado. Dá um tremedeiro, não pode ir pela Labia, né? A logística do Atlético é. Chapecó, Criciúma. E se chover, para o jogo do dia 16, Copa do Brasil. Mas até lá o Atlético tem compromissos complicados e o Thiago Largue vai ter que se virar com o que ele tem. A diretoria está tentando, do jeito que pode, trabalhando. Está complicado o Atlético. Elenco, na minha opinião, está complicado. Mas é a médio prazo, que também não vai contratar um cara hoje e vai julgar agora. Esse Matheus chegou aí agora, a segunda vez que ele entra no time, um pouquinho, o tal de Matheus. O Galdesani. Ele entrou um pouco num jogo, entrou ontem um pouco. Tem o Juninho para entrar. O Juninho chegou agora. O Atlético está trabalhando com o que tem de grande. Tem o Emerson para entrar. Pois é, mas os caras vão entrar ainda. Isso vai levar um mês. Não vai entrar tão cedo. Hein? O Emerson, lateral, não sei, não vai mas de qualquer maneira tem adaptação. Agora quem vai entrar, chegou, entrou. Quem vai entrar e entra bem, e entra com força total, é a Jaque Pneus. Ali na Pedro II, quase com o anel rodoviário ali. Jaque Pneus, onde você compra os melhores pneus do Brasil e pelo melhor preço do Brasil. Está aí na tela para você, esse telefone para você agendar uma visita. O Renato está lá, tem uma equipe sensacional para te atender. Jaque Pneus, está à sua espera. Eu não sei se o nosso Vander tem. Essas são as ofertas do momento da Jaque Pneus. Se você está precisando de um pneu com essas medidas que estão aí na tela, olhem os preços que estão aí também. E vocês vão, com certeza, fazer uma visita ao Renato e toda a equipe na Jaque Pneus, na Pedro II, 5.038 na Avenida Pedro II, ok? Jaque Pneus, um grande abraço para a turma da Jaque Pneus. E o BMG, que é o nosso banco, BMG, consignado é com o BMG. Meu amigo, você quer um contato com o mundo inteiro? Você quer registrar o seu evento, guardar eternamente, mostrar daqui 30, 20, 50, 40, 10 anos para o seu neto, para a sua neta? Você quer colocar isso em tempo real no mundo inteiro? Você tem uma opção maravilhosa que é a Elive. É só você colocar transmissões elive@gmail.com. Transmissões elive@gmail.com. E você vai em qualquer segmento da sua vida profissional e social, cultural, empresarial, o que você quiser, você vai registrar. Elive, tem o telefone também. 31 é o nosso código. E o telefone é fácil. 99357-6880. 99357-6880. É live. É fácil. E o Cruzeiro? Milagre! O milagre que você falou que ia acontecer. Não. Afonso, a gente analisa o momento, certo? O Cruzeiro, na partida contra o Vasco aqui, a partida contra o Fluminense no Rio e outras mais, o time estava caindo aos pedaços. A verdade era essa. A gente não viu o futebol do Cruzeiro. Depois da partida contra a equipe da Universidade do Chile, em que o Cruzeiro enfiou 7, né, o time ganhou mais confiança. E ontem foi para o Rio de Janeiro, com essa confiança, poupou o time contra o Internacional, né, e foi para o Rio de Janeiro ontem, com confiança, e aos 30 minutos já dava 3-0 para o Cruzeiro. Esse aí foi o único lance que, no início, quase que no início do jogo, mas sabe que não teve nenhum perigo. O Flávio não fez grandes defesas também não. Se você for ver, as bolas foram todas em cima dele. Agora, o Cruzeiro não. O Cruzeiro ontem
buscou o gol, certo? O time ontem jogou aquilo que a torcida quer ver o time jogar, essa é a verdade, com vontade, com raça, brigando pela bola o tempo todo, né? Disputando o jogo, acima de tudo, né? Então isso tudo aí contribuiu para que o Cruzeiro ganhasse, né? Aí o gol do Léo, o Egídio fez uma partida muito boa ontem, o Sassá fez uma partida muito boa. O Léo estava impedido nesse gol? Hein? Estava impedido, mas também se roubar contra o Vasco, com o Eurico Miranda, vou te falar com você, Estava impedido, não tem problema não, né? Tem não. O interessante é que o Cruzeiro tem o Eduardo ali que acha que tem problema, o Breno, o Wander, eles acham que aqui, o Cruzeiro, esse Vasco já roubou do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma certa tradição de ganhar bem do Vasco em São Januário. Mando da Castanheira Marques. Exato. Tiraram um título do Cruzeiro dentro do Maracanã, roubado. Esse Vasco aí. Ele já meteu 6 no Vasco aí em São Januário. De ladrão, merece 100 anos de perdão. Jorginho Cavoeiro fez o gol. Tem coisas que a gente vê, tem coisas que a gente não vê. Aí depois o Erler veio falar que quando ele jogava no Curitiba, que o juiz de ontem, né, anulou um gol dele lá, que ele reclamou com o juiz falou que ia prejudicar ele, essa coisa toda. Tudo é palhaçada. Agora deixa eu te contar uma coisa, Flávio, e companheiros aqui. O Cruzeiro fez 4, poderia ter feito 7. Exato. Eu não sei se o Cruzeiro deu uma tirada de pé. E na hora que a torcida do Cruzeiro, que era grande, a torcida do Cruzeiro foi grande. Então, tinha muita gente do Cruzeiro ontem, lá em São Januário. Porque o jogador não fez isso, foi o torcedor, olé, aquele chamado toque de bola. O Cruzeiro precisava tocar a bola, passar a bola, fazer a bola correr. Aí a torcida ensaiou, olé. O Mano pediu ao torcedor que não fizesse isso. Que o clima lá estava complicado, o Mano pediu que respeitasse o Vasco. Pediu ao torcedor para usar a cabeça. Ele fez o sinal. Use a cabeça, não façam isso. O clima não estava bom lá, no meio da torcida do Vasco. Pro gol do Thiago Neves, né? Aí, olha, vamos repetir de novo, olha. Uma baita jogada o Sassá saiu para tirar o zagueiro da jogada e a bola sobrou, o Thiago Neves fez o gol. Não sei se foi. Muita gente falou que foi frango do goleiro do Vasco, mas não foi não. O chute foi no canto. No canto. Né? Eu acho que ele falhou no primeiro gol do Sassá. Pode por cima, agora esse aí não. Pode ser. Ele estava adiantado no gol do Sassá. Aí eu acho que ele falhou nesse gol. Aí o gol aí, ó. Nesse gol eu acho que ele falhou, mas. Aliás, não é que é a bola defensável, ele estava mal colocado. Exato. Foi um belo chute do Sassá também. Fez uma bela partida, outro Sassá. De novo. Como centroavante. Ontem, outra coisa, o Dedé, mais uma vez uma partida extraordinária. Muito boa. Né? Lucas Silva ganhou a posição. Lucas Silva foi um grande Ganhou a posição. Acho que não sai mais do time. Voltou a ser aquele Lucas Silva que a gente viu disputando. Aí o Cruzeiro vai vender de novo pro Real Madrid. Ele é do Real Madrid. Vender outra vez. Ele vai ter que. O Dedé, contrato dele termina em julho, né? O Dedé é tão bom que até sem a bola. Ele Vascaíno é bom. Brigando com o Interessante Vascaíno. isso, a colocação dele. Exato. Né? Não, o Speed e outra coisa também. A gente tem um lance aí nessa briga que eu vi. Que aí a diretoria eleita do Vasco. É o presidente do Vasco. Ele é o presidente eleito. O Eurico Miranda estava num canto e o outro que perdeu para ele estava em outro canto. É uma guerra. Os caras saem rolando na arquibancada. Meu Deus do céu. Agora o Cruzeiro foi bem, foi letal no jogo ontem. Né? O Cruzeiro finalizou 4 vezes no jogo. Fez 4 gols. O primeiro gol estava impedido, o Cruzeiro ganhou por causa do gol impedido. Depois fez 2, fez 3, fez 4. Se o Vasco tivesse diminuído para 4-3, o Cruzeiro ia apertar, ia fazer 5, ia fazer 6, ia fazer 7. Quantas vezes o Cruzeiro chegasse, ele ia marcar gols. Foi o que aconteceu, chegou 4 vezes, fez 4 gols. O Cruzeiro foi muito superior e tá tendo, vou até olhar aqui quanto está o jogo do Racing contra a Universidade de Chile. Meia hora de jogo lá. E o Egídio dependendo ontem, que se a Universidade de Chile perdeu, o Cruzeiro está classificado. Como é que está o jogo? Vamos ver aqui. E não tem nada a ver com o jogo de ontem não, mas é o jogo do Cruzeiro, o passado. Que baita goleiro é o Rafael, hein? Muito que baita goleiro. 0-0. O Egídio ontem jogou muita bola. O Egídio jogou assistências para gol. E quem estava marcando era o Pikachu. Eu gosto muito do Egídio. Né? Eu acho o Egídio um baita. Favoreceu muito também. O Roberto também, no sistema de marcação, foi muito bem. Ou seja, o time do Cruzeiro... Jogando no meio, né? O time do Cruzeiro ontem, ele foi cirúrgico, como dizem os comentaristas, né? Cirúrgico. Ou seja, foi lá, você entendeu? Aí o gol do Sassá, tá dizendo que o Sassá fez falta aí, veja. Olha lá, ele disputou a bola. A defesa do Vasco, deu uma vacilada. Ele botou a mão, se o juiz tivesse marcado, não teria problema nenhum. Ele botou a mão. O fato de ser o Erler já depois contra o Vasco.
A defesa nada. do Vasco Olha o erro do Erle. O Erle errou a bola. Para falar a verdade, o Erle, para ser ruim, ele tem que melhorar muito. Ele errou a bola, ele errou o tempo da bola. E pior que o Erle é o Erasmo, que é reserva do Erle. O Erasmo é reserva? O Erle. Presta atenção pra você ver que E ele o companheiro dele é o Paulão. Caveirão. Paulão. O time do Vasco é ruim. Entendeu? O Vasco é ruim. E com a zaga dessa... Olha o Eurico aí, ó. O time do Vasco é ruim, o time da Laú é ruim, mas o Cruzeiro fez o que ele tinha que fazer. Passar por cada um no seu lugar. Exatamente. O que não fez no primeiro turno, né, da fase de grupos, quando empatou com o Vasco aqui. Mas o Cruzeiro tomou um susto com aquela goleada lá na Argentina. Né? O Cruzeiro vinha mal, a verdade é essa. O Cruzeiro fez partidas abaixo do que o time pode oferecer esse ano. É o vírus da primeira fase. A coisa estava tão boa pro lado do Cruzeiro que o Mano, em determinado momento, resolveu até ir no banheiro, deixou o jogo lá, depois voltou. Agora é o seguinte, o Cruzeiro, lembrando o seguinte, o Cruzeiro tem um jogo com o Racing no Mineirão. Já que você está lembrando, eu vou lembrar que a gente está falando de Cruzeiro aqui, vocês terão mais Cruzeiro a partir de 22h30. O programa do Cruzeiro aqui é o Eduardo Aí não teve impedimento desse lance não, não tem nada. Tinha nada. E o pessoal, quando o burro fala, outro murchou ele. 22h30, programa do Cruzeiro, vai ter mais Cruzeiro. A gente vai continuar falando, pode falar. Teve um lance ali também que não teve impedimento não. A bola ia sobrar para o Mancoejo ali, que ia fazer o gol, certo? Não teve impedimento também não. Então, você viu a arbitragem ontem, por exemplo, na Copa dos Campeões? Que absurdo, pênalti claríssimo. A arbitragem para no Roma. mundo inteiro. Mas no mundo inteiro. O jogo do Real Madrid, né? O Marcelo fez um pênalti, o juiz não deu, a bola bateu. Então, o juiz vai errar sempre. Agora, é a tal coisa, o time que é competente vai lá, faz o gol e ganha o jogo. Certo? Então, o Cruzeiro fez isso. Reclamou, não reclamou, foi lá, fez o gol. Se o juiz deu, tudo bem. Não deu, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Te garanto que não teve nenhuma pressão do Cruzeiro em cima da arbitragem. Agora, só falando uma coisa aqui, está jogando agora, começou o jogo 7h15, deve ter meia hora de jogo, o jogo da Universidade do Chile contra o time do Racing. De qualquer maneira, o Cruzeiro vai decidir o primeiro lugar contra o Racing aqui. O Cruzeiro poderia estar numa situação mais tranquila se ele tivesse feito 8. Ele já teria igualado o saldo de gols. Agora vai depender desse jogo de hoje. Mas ele tem 3 gols a mais vai do que o Racing. Vai depender desse jogo de hoje. Agora. Mas vamos supor que o Racing ganha de 4 lá. Aí faz um gol a mais que o Cruzeiro. Mas não tem muita, aqui, não tem muita, não tem muito, porque depois é sorteio. Não tem muito. Não, mas a vantagem do sorteio é de que se você terminar na frente do adversário que vai ser sorteado com você, você decide em casa. Mas também eu não estou vendo muita vantagem, porque é em casa que complicou, fora tá bom o negócio. O negócio mas, por exemplo, se o Racing vencer hoje, que o jogo está acontecendo, acabou. Aí acabou. A diferença do saldo de gols do Cruzeiro para a Laú é muito grande. 16, 17 gols? Aí vai ajudar o Vasco, né? Porque o Vasco pode chegar lá com o time completo, buscar uma vitória lá contra a Laú para tentar uma vaga na Copa Sul-Americana. Agora, para o Cruzeiro, interessante, até acho que seria uma vitória da Laú em cima do Racing. Como é que ficou o Boca ontem, hein? O Boca classificou? Não, estava perdendo o jogo. Não, ele empatou 1-1. Mas por que você acha? O Boca ainda está para a última rodada. Mas ainda tem chance. Ainda tem uma rodada ainda. Por que você acha que é interessante a Laú vencer? Porque eu acho que o Cruzeiro, com o empate aqui, ele garante, poderia, ganhando de 1-0 aqui, ele garante a primeira colocação. Mas primeira colocação não vale nada. É isso que eu estou dizendo. Isso é uma bobagem. O Cruzeiro vai correr o risco de ficar fora. Primeira colocação geral, sim. Não vale nada. A única coisa que faz é decidir em casa. Geral. Então, a única coisa que faz é... Exatamente. Mas já para decidir em casa vale. E o Cruzeiro foi eliminado de todas as últimas Libertadores no Mineirão. Eu acabei de falar isso aqui. Eu acho que isso não é bobagem ficar pensando nisso. Agora, para correr o risco, a melhor coisa é o Racing meter ferro na Mas aí eu vou com um contraponto agora. O Cruzeiro foi eliminado das últimas jogando em casa. Mas o Atlético foi campeão jogando em casa. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque tem. Uma coisa é o Atlético, é o Cruzeiro. A gente acompanhou e o Atlético perdendo de 2-0 lá fora. Mas eu tô falando, a gente está falando de uma do Atlético e de 5 do Cruzeiro. Mas aqui, mas eu acho que o fator decidir em casa pesa. Não, eu não acho. Eu acho que pesa. Depende do primeiro jogo. Você faz o primeiro jogo, toma de 4, aí tem que decidir em casa, vai pesar o quê? O legal é ganhar do Racing.
É ganhar do Racing, dá moral, ganhou, até para dar moral, tal, né? Para dar moral pro time, essa coisa deve toda. dar um din-din também. Agora, é importante também... Pergunta o Corinthians e o Flamengo que decidiram a sorte deles na Copa do Brasil com o Atlético em casa. Se pesou ou não. Não, e o Atlético também ganhou uma partida aqui de 4, foi lá em Lanús, tomou de 4, foi eliminado. Tomou de 4 lá. Eu estava nas duas. Essas coisas são... O Cruzeiro vai voltar os olhos dele agora para o Campeonato Brasileiro. Tem que voltar para o Campeonato Brasileiro, tem 2 pontos só. E vai jogar domingo contra o Botafogo. Tem que ganhar os 2 jogos próximos. São jogos para o Cruzeiro ganhar. Botafogo e Sport aqui. Aqui. Então não tem... O Botafogo é melhor que o Vasco? Hein? Eu acho. Tá quase que no mesmo nível, né? Acho melhor. Não, Botafogo é melhor. Pouca coisa melhor. Pouquíssima coisa melhor. Agora... Aí não tem que poupar jogador domingo. A vantagem é que um time como o Botafogo, que é um time grande, né? Ele vai fazer aquele retrancão que a Chape faz. Então dá mais chance para o Cruzeiro, né? Porque esse time Palmeiras, Botafogo, o Sport, eu não sei, deve vir também meio fechadão aí para jogar com o Cruzeiro. O Sport veio e tomou do América 3. Pois deve, porque também achou que estava no parque de diversão, tomou 3. E o América vai jogar com o Vasco. Lá, em São Januário. E é capaz de ganhar. E eu acho que o América é favorito. Também acho. Sofreu uma pressão aqui danada lá. Aqui tinha que mostrar a hora arquibancada aqui, né, pô? Mostrar a arquibancada, a hora que você fala aqui. Gente, o jogo do Vasco ontem foi a caricatura do que é o clube hoje. Exato. Uma lástima dentro de campo, uma lástima na arquibancada e uma lástima política. O Vasco está abandonado, dentro e fora de campo. Por isso que eu estou falando que eu acho que o América é favorito contra o Vasco lá em São Januário. Exatamente. O time do América está arrumadinho. Na tribuna de honra estava o presidente. No meio ali das chamadas... O Eurico saiu antes de acabar o jogo. Aquele charutão. Para baixo. Aquele charutão de mafioso dele. Certo? E o outro que foi candidato à presidência do Vasco estava no outro setor. Certo? E a torcida brigando entre si. Foi todo mundo lá para achar a urna. Até hoje não acharam a urna da eleição. E o Vasco, nessa relação que foi publicada agora... É um dos clubes que mais deve no futebol brasileiro. Né? Aí tem o Paulinho para vender, já vendeu o Paulinho. Mas o dinheiro do Paulinho não é todo do Vasco, é 70%. Aí tem empresário, tem Paulinho, tem coisa, tem tudo mais. E aí a coisa, né, vai... o Vasco não tem mais ninguém para vender. A verdade é essa. E a gente sabe que o futebol do Rio de Janeiro está nessa decadência em função do que sempre aconteceu dentro do Rio de Janeiro. Então eu pergunto para vocês aqui, o Cruzeiro já tem um time titular, o técnico Mano Menezes já tem um time titular, é o Lucas Silva, o Ariel Cabral hoje é reserva, é o Sassá, o Rafael Sobes e o Raniel são reservas, o Fred quando voltar é outra história, quem mais? O Edilson machucado é o Lucas Romero, o Ezequiel que é o que é lateral, é reserva. Aí, pelo amor de Deus. Na zaga, quem é? Léo ou é Manuel? O Dedé é titular? Dedé e Léo. Como é que é o time titular? O time do Cruzeiro, para mim, é o Fábio, o Egídio, ou aliás, o Edilson, o Dedé, o Léo e o... Para você era Manuel. O Egídio. Não, eu queria o Manuel. Então mudou. Não, mas você mudou. O time titular hoje, do Mano. O time do Mano. O Henrique, o Lucas Silva... Aí o Arrascaeta e o Thiago Neves, o Rafinha e o Sassá. Esse é o time titular. Esse é o time dele. É o time que vai jogar. Agora, se alguém machucar, né? Pode ser. E precisa. Vamos voltar no início do programa aqui. Tem que compensar esses caras. Eles vão aguentar jogar todas. Claro. Elenco, não tem mais time titular e time reserva. Tem um elenco bom. Ontem, com 30 minutos, você tirou o Thiago Neves de campo. Por exemplo, o Lucas Silva voltou bem. Entrou bem. Voltou. Não vai aguentar jogar Mas aí, 5, 6 jogos. Sassá não vai aguentar. Ninguém. Só o goleiro que aguenta. E aí, se o Sassá disparar fazer gol agora, daqui pra frente, porque a tendência é melhorar fisicamente. Você vai perguntar pelo Fred. Tem o Fred. Mas o Fred é só tem um menino que entrou. Eu digo assim, mas voltando o Fred com o Sassá em alta, não vai jogar. Sai o titular, volta o titular. Mas aqui, agora a gente fala de o Fred não era nem titular, velho. Não, o Fred era titular. Ele entrou, não machucou. Não, ele era titular. Agora a gente fala de elenco, a gente tem cobrado o elenco do Cruzeiro também. Bruno Silva não está jogando nada, Ariel Cabral não está jogando nada, o Robinho não está jogando nada. Não adianta. Os dois laterais reservas os dois são horríveis. Não, Ezequiel e Marcelo Hermes são horríveis. Mas qual que é a posição do Bruno Silva? Volante. E ele joga de quê no Cruzeiro? Volante. Não tem jogado de volante, tem jogado mais na frente. Não, tem jogado só de volante. Aliás, eu acho esse o erro. Ele foi contratado quando se destacou de meia pela direita no Botafogo. E no Cruzeiro ele só joga como volante. Eu acho isso um erro, mas não estão jogando nada. A gente fala do elenco do Cruzeiro, mas a hora que está precisando do elenco,
Os caras não estão jogando. Exato. Mas tá jogando errado. Agora, mas não tem time nenhum também no Brasil. Mas aí, completo. eu penso. Aqui, tem. Como é que foi Cruzeiro e Internacional em Porto Alegre? Um massacre do Inter e o Cruzeiro, não sei como que empatou até hoje. O Rafael fez pelo menos umas 4 ou 5 defesas. Mas ali. era o elenco, era o time titular ou não? Reserva. Era um time mistureba, então, né? Não fala. Não está jogando nada, Digão, mas está lá jogando. Jogou o Murilo, jogou o Marcelo Hermes, então, jogou mas teve aí jogar, o meio de campo. Infelizmente, outras equipes do futebol brasileiro não têm. Tem também não. Tem. Não, o Cruzeiro não tem. Se o Cruzeiro jogar o Campeonato Brasileiro com o time reserva, ele vai cair ou brigar para não cair. Se o Real Madrid jogar o Campeonato Espanhol com o time reserva, ele vai brigar lá atrás. Mas não é. Se o Bayern de Munique jogar o alemão com o time reserva, vai brigar lá atrás. Não existe isso no futebol. Mas você é bipolar, Eduardo. Por que você é bipolar? Aqui é 880. Eu não estou falando de jogar o campeonato. Alguns jogos. Mas você, o que tem a ver bipolar com isso? Eu não entendi o bipolar. Você entendeu. Sim. Vai no dicionário ver o que é bipolar, porque não encaixa no que você está falando. Na situação contra o Internacional, ele colocou esse time alternativo, genérico, reserva, sei lá, seja como for o nome, não é? Colocou. Ele não vai fazer isso todo jogo. Não. Vai fazer isso não vai raramente. Talvez nem faça isso. Mas sabe o que acontece? Nem ele, nem o Atlético, nem o Cruzeiro, nem o Palmeiras, nem o Corinthians, nem o Flamengo. Ninguém vai fazer isso. Se você for ver, os grandes times do Cruzeiro tinha alguns pernas de pau no time. Mas então o que acontece? Você pega o time que foi campeão da Tríplice Coroa, né? Você vê ali quanto jogador tinha ali no meio de campo ali? Recife jogando, você entendeu? Essa coisa. Então eu acho o seguinte, são jogadores que vão ficar no banco. Mas se o time estiver bem, eles não são grandes jogadores, mas rende um pouco mais. Se o time está mal, aí eles jogam futebol. Dá para descansar um jogo, descansar o outro jogo. Exemplo que outro. Vai quebrando, vai ajeitando. Exatamente. Então, outro, por exemplo, o Ariel Cabral entrou no time. Está mal o Ariel Cabral. Mas ele deu mais tranquilidade um pouco ali atrás do outro. É em quantidade. O Cruzeiro tem uns 35 jogadores, sei lá, o Atlético tem também isso, o América também tem isso, e os outros têm também, nessa faixa aí, 35, 36 jogadores à disposição do treinador, não é? Mas não quer dizer que tem um elenco que pode trocar o time. Isso não existe. Você roda elenco tirando 3. Nem o Real Madrid, é igual ele falou, nem o Real Madrid, nem o Barcelona. Desse time elenco falou, mas não é para o campeonato. O que tem elenco para trocar, acho que nem seleção. Ninguém usa time que nós falamos no campeonato inteiro. Desse time que nós falamos, se machucar um lateral, vai então o Romero. Certo? Aí você tem o Murilo ali, você tem o Manuel, são bons zagueiros que podem cumprir ali. Tem um lateral direito no Cruzeiro, que até hoje também não se explicou. O Ezequiel é o terceiro reserva hoje. Hoje é o terceiro reserva. Mas horrível. O Ezequiel não acrescenta nada. Nada. Nem ele nem o Marcelo Hermes. Ele conseguiu ser o pior em campo em Porto Alegre, com o Cruzeiro jogando mal. O Lucas Romero, quando joga ali, ele joga mais quando ele jogou lá em Porto Alegre. Mas igual eu falei, a gente não pode ficar cobrando o Ezequiel. O time jogou mal lá em Porto Alegre, os jogadores reservas precisavam mostrar alguma coisa, não mostraram. Tem que cobrar do Robinho, do Manquejo, que foi mal demais também, do Bruno Silva, que foi mal outra vez. Esses caras, a defesa foi bem. O Manuel com o Murilo foram bem, o Rafael foi o melhor em campo. Agora, eu não vou ficar cobrando o Ezequiel. Mas será que o Lucas Romero está satisfeito em ser reserva na lateral direita e não tendo chance na posição dele? De ser titular na posição dele? Ser titular na posição dele para ser reserva seria titular na lateral direita? Será que ele seria ele titular? Ele tem futebol para ser titular onde ele joga? Tem. Tem é um jogador lá fora. É um jogador o quê? Tem 22 anos. Mas ele briga com o Henrique, né? Tem o Henrique lá, que é o titular. Ele é um jogador, tem 22 anos. Titular e líder, né? Titular e líder no time, capitão, tem liderança. Agora, aí é o que eu falo, o Mano tem algumas peças que se ele colocar com o time rendendo como está rendendo, a partir do jogo da Laú, certo? Do jogo contra o Vasco, ele pode, algumas peças que não estavam bem, entrando ali, um refresco, uma ou duas peças no time, alternando e rendendo. Agora é preciso que o Robinho volte a jogar futebol. O Robinho sabe jogar futebol, certo? O Ariel Cabral, ano passado, foi muito importante o time do Cruzeiro. Sabe jogar futebol, certo? O Manquejo sabe jogar futebol. Né? Então, aí você tem o David, a gente sabe que... Quem é que não sabe jogar futebol? Não, eu estou dizendo, aí o Marcelo Hermes, para mim... Não sabe jogar futebol? Não, sabe, mas não é jogador para Cruzeiro. Né? O outro lateral lá, Ezequiel, também não é lateral para Cruzeiro. O cara também tem que ter uma sequência. O cara entra 5 minutos, 10 minutos, entra num jogo só com reserva. Como é que a gente vai analisar o cara? É difícil. Você vai entrar no time 10 minutos.
até você esquentar ali, já acabou o jogo. Né? É o que acontece, eu não estou falando que esse lateral... Não, mas esse tiveram, por exemplo... A gente falar assim, esse cara é muito ruim. Não, mas quanto mais jogar a partida inteira. O tal de Ezequiel já jogou de titular um tempão no Cruzeiro. O Bruno Silva já entrou no O Bruno Silva também já entrou. Desde o início não rendeu. Até fora da posição dele. Ele devia experimentar lá. O Bruno Silva jogou o tempo na frente. O Ida não fez nada. O Ezequiel o tempo todo. O Marcelo Hermes não acerta com a bola. Eu estou entendendo o que o Luiz está falando. A gente, para analisar o jogador que é reserva, é bom analisar quando ele entra no time titular. Por exemplo, o Cruzeiro vai jogar domingo, o Mano vai poupar, é só uma exposição, vai poupar o Egídio. Aí o Marcelo Hermes vai ter 90 minutos para jogar com a força máxima do Cruzeiro. Aí você avalia. Que aí é justo. Já jogou, assim. O Bruno Silva já teve essa chance. Mas o Marcelo Hermes também já teve. Marcelo Hermes já teve essa chance. Não foi de encher o... Ezequiel já teve a chance. Ezequiel já teve 1 milhão de chances. Não foi bem. Então, o Manquejo já teve chance. O Manquejo até foi bem algumas vezes, mas nas últimas foi mal. Por isso a gente cobra a resposta desses caras. O Robinho. O Robinho não estava jogando nada. O Ariel Cabral teve que sair do time para o time crescer. Então esses caras vão ter que recuperar o futebol na reserva e entrando aos poucos. Eu não sei se eu fico numa dúvida. O trem para mim fica nebuloso demais. Eu não consigo enxergar o Ezequiel do jeito que vocês enxergam. Eu acho que ele tem valor, que ele joga bola. Principalmente quando eu vejo Samuel Xavier e Patrick. Não, mas aí pelo amor de Deus. O Patrick até melhorou, eu acho. Eu estou dizendo, eu acho. O Patrick é muito mais o jogador. O Patrick melhorou muito. Muito mais jogador. E não é jogador para o Atlético. Não acho. É jogador para ser reserva. Vou falar daquele negócio que todo mundo fala. Muito esforçado. Isso é. Mas não tem. Gente, o Mano Menezes tem o Ezequiel no time e não usa. Está muito óbvio que o Ezequiel é um jogador ruim. Ele não serve. O São Paulo está atrás de lateral, poderia ter vindo atrás do Ezequiel. Tentou tirar o Patrick do Atlético. O Patrick é muito mais jogador que o Ezequiel, mas muito. Falta, eu acho que é má vontade com o Patrick. Eu não estou dizendo que ele é um craque, não. Estou fazendo em comparação ao Ezequiel. Mas é muito mais lateral do que o Ezequiel. Ezequiel, gente, o Mano Menezes tem o Ezequiel e improvisa um volante. Não dá. Agora, há uma carência no geral do futebol. Eu acho que tem outros times precisando de improvisar. Não, a carência, assim, é difícil encontrar um lateral. Qual é o grande lateral que tem jogando? Marcos Rocha. Marcos Rocha. Você volta no Marcos Rocha. Gira, volta no Marcos Atlético Rocha. Vai... Tem aquele do Corinthians. E que o Atlético vai ceder gentilmente ao Palmeiras. Não, mas isso é outro problema. Ele ia ficar liberado. O Galo esteve aqui e explicou. Eu também tinha o pensamento que você tem. E o Galo foi muito claro aqui. O Galo com 2 L's. Ele foi muito claro aqui. O Marcos Rocha disse: eu não quero jogar no Atlético mais. E o Everton Guimarães usou o nosso programa, no programa dele. O Marcos Rocha entrou ao vivo e falou que é mentira. A última vez que ele encontrou com o Alexandre Galo foi em 2008. Bom, aí então... E aí o Galo entrou no programa do Everton e falou que disse que o agente do Marcos Rocha... já mudou, já começa a incompetência. Ele falou que foi o agente que disse que não ia ficar. Isso aí mesmo mostra que o homem já está lá. A coisa aqui fala uma coisa, ali fala outra coisa. E devia o Palmeiras estar oferecendo para ele um dinheiro. Não, pois que o Atlético não ia oferecer. Galo aqui tá na cara. A diretoria atual, Sete Câmara e Alexandre Galo, estão assumindo uma culpa que não é deles. O erro foi da gestão anterior. Verdade. Que postergou, demorou, e a hora que assustou, nossa, tem que renovar com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha falou, não, agora não vai, agora não tem mais jeito. Ele podia até ser liberado do Atlético. Aí, e se não fizer com o Luan, vai acontecer a mesma coisa. Eles renovaram com o Patrick aí rapidinho, foi só o São Paulo. O contrato do Luan acaba em abril do ano que vem. 6 meses antes, outubro, novembro desse ano, ele pode assinar um pré-contrato. Então, tem que agilizar, porque o Luan está jogando muita bola. E aquele amor que ele falou que tem pelo Atlético, tudo bem, o jogador raçudo, mas ele mesmo já disse. Não foi procurado. O Luan desafiou a medicina, né? Porque o que eu ouvi dos médicos na contusão do Luan, o que eu ouvi do Dr. Rodrigo Lasmar, quando viajou para os Estados Unidos com o Luan, e na volta, eu achei que o Luan não jogaria mais futebol. Jogaria 10, 15 minutos. Foi um diagnóstico pessimista. A gente não entende nada. A gente fala baseado no que o médico falou e foi de assustar. E o Luan está jogando muito. Muito.
Você vê, renovar jogando agora. muito bem e jogando muitas vezes. Tá O São Paulo soltou um balão, queria o Patrick, escorreu lá e renovaram o contrato. Não, mas não é balão não, é verdade. Não, porque senão o Patrick ia ficar liberado também. Quando eu critico o Patrick, eu critico o Patrick no Atlético. Eu acho que o Patrick tem futebol para jogar em outras equipes. No Atlético, eu acho que não tem. Eu acho ele um ótimo reserva no Atlético. Mas se o Atlético não ótimo tiver... reserva. Mas pagar 300 mil no São Paulo, ele ia ser titular no São Paulo. Acho que o Atlético poderia ter ajudado o Patrick nessa aí. Mas o Atlético precisa do Patrick. Sem o Patrick, se o Patrick tivesse ido vai para São Paulo, colocar? sabe quem ia ter entrado em campo ontem? O Samuel Xavier. Se o Patrick tiver ido para São Paulo, o Emerson está indo para a seleção, o Atlético ia até a Copa do Mundo com o Samuel Xavier. O Thiago Lag pode improvisar também. Quem? Não sei. Ele improvisou da esquerda. Vai improvisar o Bremer de lateral direito. Aí perde o Bremer que está despontando Ele como ótimo improvisou, zagueiro. teve que improvisar o Lucas Cano na lateral esquerda, foi aquela confusão. Então, ruim com o Patrick, melhor com o Patrick. Deixa o Patriquinho. Ontem quase que ele faz um gol de placa lá no Independência. Pois é, mas aí é aquela vaca leiteira que a gente fala assim. Quase que ele faz um gol de placa. Ele desceu, driblou um, driblou dois e entrou na última hora. Olha que ele foi chutar, chutou lá na linha de fundo. O Atlético está tomando quantos gols nas costas do Patrick? Defende O bem. que o Atlético está sofrendo no lado direito? Nada. Defende bem, protege o meio de campo muito bem. A primeira função de um lateral é marcar, e o Patrick faz muito bem a função de lateral. Ele não está mal. Não estou dizendo. Mas não é um lateral para o Atlético. Quanto ao Racing aí, que nós estamos chegando ao final do programa, só para... 0-0. O América tem Palmeiras aí também, hein? Esse vai ser um bom jogo. Bom jogo, hein? América e Palmeiras. América e Na Palmeiras. quarta-feira, 7h30 da noite, certo? É o jogo da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Antes ele vai ao Rio, sábado, né? Sábado contra o Vasco. Contra o Vasco. E na quarta-feira recebe o Palmeiras no Independência. O jogo com o Vasco, o Leandro Donizete foi expulso na última partida. O Atlético recebe o São Lourenço, né? Aí, na terça-feira. Jogo 7h15 da noite. Né? Então, 7h15? 7h15. Nós vamos ter jogos quarta, terça, quarta, quinta, depois da Copa do Mundo vamos ter sexta, nós vamos ter sábado, nós vamos ter que jogo semana inteira. Vamos mudar para o estádio. Vai parar o campeonato. Você tem Copa do Brasil que vai ficar uma fase para depois. A Libertadores vai ficar depois dessa fase agora para depois. Aí vem o Campeonato Brasileiro. Vem a Sul-Americana. Certo? E capaz de desinventar outras coisas. Vamos transferir tudo para o estádio. Aí é bom porque lá tem um tropeiro. A primeira liga foi para o ano que vem, né? Foi. E não acho que vai voltar mais também, não. Esse resultado de empate do primeiro tempo do Racing contra a Universidade de Chile, o Racing vai a 9 pontos, reassume a primeira colocação, fica um pontinho à frente do Cruzeiro e a Universidade de Chile vai a 6. Então o Cruzeiro teria que jogar pelo menos por um empate contra o Racing para classificar e por uma vitória para a primeira colocação. Em caso de derrota do Cruzeiro e uma vitória da Universidade de Chile, com o resultado de agora, na última rodada o Cruzeiro seria eliminado. E esse resultado aí, por isso que eu acho que o ideal é o Racing ganhar. E esse resultado aí tira a chance do Vasco de brigar pela Sul-Americana. A Universidade de Chile está em passeio. Abre 4 pontos. Abre 4 pontos. Faltando um jogo. Aí o Vasco é capaz de colocar o time reserva contra a Universidade de Chile. Né? Poupando sua menina. O Campeonato Brasileiro. O Vasco tem time reserva, né? Vai ter que botar esse time mesmo. Aí vai ter que... Aí toma outra goleada lá, mais um vexame. O time reserva? O Vasco tomou 3-4-0 esse ano. O titular... Ô Flávio, você está maltratando. O titular já é o reserva. Vai cair ali da cadeira, não faço não. Eu vou te falar um negócio. Aqui, mas a gente tá rindo aqui, mas é uma sacanagem que estão fazendo com o Vasco. O Vasco é muito grande para o que estão fazendo com ele lá no Rio de Janeiro. E a Vascaína está os dirigentes do Vasco. Todos vascaínos. A política interna lá, uma guerra tremenda. O Vasco não é grande só o no presidente Rio, e o vice. O Vasco é grande no Brasil. O vice passou a perna na América do Sul. Um passou a perna no outro, passou a perna no outro. Ele deixou a eleição. Se você pegar a torcida do Vasco no Norte Nordeste, é brincadeira. O Vasco é a 7ª torcida do Brasil hoje. Na pesquisa do Ibope. Lá tem uma guerra interna lá girando em torno do Eurico Miranda, que é o rei lá. Né? O Breno está te corrigindo, é a 5ª torcida. O que eu estava querendo dizer é que marcaram a eleição para o Vasco. Aí formaram uma chapa. Certo? Chega na calada da noite, o que era vice
saiu candidato à presidência, derrotou o que era candidato à presidência. Você vê como é que é o Vasco. Muito bem, nós estamos chegando no final. Bira, obrigado. Alguma coisa a mais, Bira? Não, só isso. Deixa eu mandar um grande abraço para o Rony Ferraz, que está assistindo aqui, dizer que a primeira parte do programa foi um chororô danado, que o Atlético jogou muita bola e não ganhou. Agora sim o programa está bom. Muito bem. Adivinha que time que torce? Obrigado. Flávio, obrigado. Alguma coisa a mais, Flávio? Não. Vamos Camisa bonitinha essa, hein, Fernandinho? Já está pronto para dormir. Luiz Carlos, obrigado. Estava trabalhando. O Gedeão, lá em Uberlândia, mandou um abraço para você. Gedeão, grande abraço. Gedeão. Obrigado. O Mauro Ferri também falou que te acompanha desde a Record. É velho vocês, hein? Grande abraço. Nossa Senhora. Carlos Valadares. Tá lá em cima. E o Gustavo Henrique, atleticano doente, um abraço. Obrigado. Meu amigo. Ó, muito obrigado, Eduardo. Obrigado a você, telespectador. Gil, obrigado. Eduardo, Breno, Júnior, Wander. Muito obrigado a todos vocês. E lembrando, hein, 22h30 tem o programa do Cruzeiro aqui. E segunda-feira, às 5 da tarde, 17 horas, tem a revista BH News com a Raquel Antonini. Está de volta, com força total. Você não pode perder. Um abraço e até lá. Tchau. Obrigado, gente.